Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Vocês viram que mudou o cenário aqui, né? Na verdade eu só virei a câmera, porque eu tô gravando de noite, e aí eu achei que ia ficar melhor aqui pra ficar mais, né, mudar um pouquinho o cenário, aquela coisa toda, mas no fim das contas o lugar é o mesmo, tá? Fiquem tranquilos que o Elvis aqui e a Merlin continuam aqui, tá? Hoje eu vou fazer a resenha de um dos livros que me deixaram meio desconcertado, assim, sabe? Pra falar sobre ele. Eu gravei um videozinho para mostrar as minhas reações, quer ver? Segue aí. Então vocês perceberam que as minhas reações foram, né, contundentes na leitura do livro. Esse daqui é daqueles tipos de livro que é o seguinte, assim, eu tenho para mim que nenhum livro é unânime, tá? Nenhum livro é unânime. Todos eles passam pelos mais diversos tipos de sentimentos, porque, afinal de contas, a literatura ela funciona das mais diversas formas possíveis para as pessoas, porque tem gente que odeia um tipo de literatura, outros amam outro tipo de literatura, e tu não é obrigado a gostar de tudo. Especificamente esse livro, ele tá super hypado, por diversos motivos. Porque ele veio com uma roupagem nova agora, uma editora relançou ele agora, ele está em vias de ter sido lançado um filme ano passado e foi lançado, né, transferido para esse ano em função da pandemia. É um clássico da ficção científica que já foi feito um filme, então nessa situação toda do jeito que está, você pega o livro e fica pensando o seguinte: e aí? Eu realmente gostei do Duna? Vocês viram que eu mudei um pouco, né? Botei a vinheta no final, no meio ali e tal, pra dar um tchan. Enfim, gente, o Duna foi o primeiro livro da minha TBR de 2021. Eu já lancei o vídeo, que ele vai estar aqui em cima do card, eu já tinha aberto o unboxing do Duna, que vocês já estão acompanhando no canal. Quem me acompanha sabe que eu tenho, né, lançado os livros do unboxing, aquela coisa toda. E o Duna é um clássico. Ponto. Não precisa dizer mais nada. Quem gosta de ficção científica, na teoria, é obrigado a gostar de Duna. Essa edição especificamente aqui, que a Aleph lançou, ela é linda. Ela é capa dura, ela tem folhas amareladas, ela tá super bonita, a diagramação dela, ó, tá muito legal. Enfim, ela tem todo um trabalho editorial, tá show de bola, tá? Mas existem algumas coisas de Duna que talvez seja o momento que a gente lê, né? Então aí é que vem aquela história. E vamos lá, vou deixar bem claro um negócio, as minhas resenhas elas não têm spoiler, tá? Então o que eu resolvi fazer nessa situação da resenha? Eu vou resenhar o livro, das minhas percepções do livro, e vou deixar para vocês que estão lendo, porque tem uma galera lendo Duna ao mesmo tempo, né, em diversos grupos de leitura, e eu vou traçar paralelos dos filmes, porque os filmes já estão aí, do que vai acontecer desse filme que vai ser lançado, que a gente já sabe que vai ser lançado, e do filme que foi lançado em 84. Então eu estou deixando os cartazes aqui, eu vou pegar os personagens daquela época, vou fazer comparativos com os de agora, e aí a gente vai fazer esse bate-bola e eu vou dar as minhas percepções da história. A comparação filme-livro a gente vai fazer depois só do lançamento. Até porque fazer comparação com o filme de 84 é meio fora, sabe? Eu acho que não vale a pena fazer. Muito bem. Durante a leitura de Duna, no começo da leitura, eu senti assim ela muito truncada, sabe? De verdade. Foi uma leitura que eu comecei a ler no início do ano, eu comecei a ler dia 2 de janeiro, tá? E foi uma leitura que, por diversos momentos ali, até as primeiras 70, 80 páginas, eu realmente fiquei incomodado. Por quê? Porque o autor foi soltando diversos tipos de leitura, diversos tipos de palavras que você não faz ideia que elas são. Até passar essa primeira barreira, porque tem um glossário no final, sabe? Mas esse glossário foi lançado anos depois. Ele não, na versão original dele, que foi lançada em 1965, o Frank Herbert, que é um ecólogo, que escreveu o livro, enfim, ele não lançou todas esses significados das palavras. Então, se tu pegar, por exemplo, um tópero, por exemplo, que é um veículo que existe no planeta, tu consegue correlacionar ele com um helicóptero, mas ele não é igual a um helicóptero. Só que vamos lá, dentro dessa situação tu não precisa necessariamente imaginar como o autor quer que tu imagine a situação. Tu pode usar a tua característica, o que está rolando na tua cabeça, o que tu imagina que é. Existem certas palavras que tu percebe que vão muito fora. Então tu tem que dar umas tropeçadas para depois tu entender o significado delas, e daí sim tu conseguir ter toda aquela noção do que está acontecendo. Mas isso leva tempo.
A escrita do Frank Herbert ela é um pouco intrincada dentro da situação e a tradutora Maria do Carmo Zanini fez um trabalho sensacional, porque deve ter sido muito difícil fazer isso, sabe? Para conseguir manter todo esse espírito de Duna. À medida que a história vai andando, tu vai percebendo que essa história de Duna, tu já viu lá milhares de vezes. Porque é uma trama palaciana. A gente tem uma traição que acontece de uma família que tem uma posição na sociedade alta, o herdeiro é destituído do trono, enfim, né, acontece uma tragédia ali dentro do negócio e vai se lutar para se recuperar essa posição. Ponto. É isso que se precisa saber. Esse é o negócio. E em função disso vão acontecendo todas as outras coisas. À medida que as coisas vão acontecendo dentro do livro, você vai percebendo que essa trama ela é completamente comum. Não tem nada demais a trama. Mas os elementos que o Frank Herbert colocou, todas as outras coisas, as teorias religiosas, toda a parte planetária, o desenvolvimento planetário de Arrakis, que é Duna, e toda essa situação em volta que envolve o Paul, é muito legal. O Paul Atreides, que é o nosso personagem principal na época, no início do livro, ele tem 15 anos. Então ele é basicamente dentro de Duna, em função dos mitos que são criados pelas Bene Gesserit, que são, vamos lá, basicamente bruxas, vamos dizer assim, que vão espalhando essas palavras pela galáxia. Ele é quase um messias. E uma das coisas que me chamou mais a atenção é o seguinte, muito se fala do Paul dentro da história, mas a Jéssica, que é a mãe dele, tem um papel fundamental dentro do livro na condução do negócio. Então, a gente estava num grupo de leitura conversando sobre o papel, né, sobre a ideia do livro, né, sobre a ideia da Jéssica e tal, por ela ser uma personagem, sobre o Paul ser quem ele é, com 15 anos e tal. E eu ainda comentei na história, sabe, se tu parar para pensar dentro do negócio, como é que tu te sente sabendo o papel que tu tem dentro daquele universo? Ou melhor, né, melhor ainda, como tu te sentiria sendo mãe do Messias, né, sendo mãe de um cara que veio para unir povos, para crescer, para trazer esperança, enfim, todas essas coisas que passam pela cabeça da Jéssica, que é a mãe do Paul. Então, dentro dessa situação toda, à medida que ela vai acontecendo, o Frank vai juntando esses quebra-cabeça, mas ele é lento. Ele é um livro mais lento. Existem algumas coisas que vão acontecendo ali no negócio que às vezes você pensa, você está ali nos, sei lá, 70% do livro e pensa, caramba, cara, não vai acontecer mais nada. Sabe, o cara vai enrolando algumas coisas, mas fiquem tranquilos que acontece. Sabe? Existem continuações de Duna, são mais alguns livros dentro dessa continuação. E eu particularmente não vou continuar. Eu vou ficar com esse aqui só, porque eu tenho para mim que ele se concluiu bem. Ele foi um livro que teve para mim começo, meio e fim. Ele é uma história coesa, ele funcionou bem. Se ele é tudo isso que as pessoas dizem, não sei. Eu não achei isso tudo. Eu já li histórias de ficção científica melhores do que Duna. Talvez não... É como eu costumo dizer, né? Não existe livro ruim. Existem livros bons que não se leu no momento certo, né? Então acho que talvez tenha sido isso que aconteceu comigo. Achei o livro muito bom mesmo. Nossa, vamos lá, no Scooby eu dei 4,5 para ele, é uma puta nota, sabe? Talvez não era o meu momento de ler ficção científica nesse nível aqui. Mas eu gostei do desenvolvimento da história, então e vamos lá, né? Dentro dessa situação toda, nós temos que pensar que foi um livro que foi escrito em 65. Existe o hype dele hoje? Existe o hype dele hoje, sim. E o hype é feito pelas editoras, pelo mercado, enfim, de tudo isso que a gente já sabe. Mas é um livro bom. Eu aconselho, se você gosta de ficção científica, é um livro bom para se ler. Posto isso, nós temos então as adaptações. Antes de falar das adaptações, né, eu não falei no começo do vídeo, né? Mas vamos lá, né? Joinha aqui, se inscreva no canal, aquela história toda, né? Então vamos lá, nós tivemos uma adaptação em 1984, que foi dirigido pelo David Lynch, e teve no seu elenco principal diversos atores famosos da época, né? Nós tivemos ali o Kari McCallum, que depois veio a trabalhar com o Lynch de novo em Twin Peaks. Nós tivemos o Max von Sydow, que depois veio a trabalhar, né, que trabalhou no Exorcista. A gente teve o Sting também, que participou do filme. E, enfim, diversos atores. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar os atores principais, que são os personagens principais do livro, e nós vamos apresentar a cara de cada um deles e dizer quem vai ser quem em ambas as versões, certo? Então vamos lá.
personagem principal do livro é o Paul Atreides, que ele vai ser interpretado na versão que vai sair agora em 2021 pelo Timothée Chalamet. Acho que é Chalamet que se diz o nome do cara, é um francês. Todo mundo sabe quem ele é. Eu já vi uma atuação dele no filme Beautiful Boy e eu achei ele fantástico. Esse rapaz é muito bom. Só que esse aqui é o primeiro blockbuster dele, é o primeiro filme assim que ele, né, tá no hype do estúdio grande. Ele realmente, os outros filmes dele são estúdios menores. E ele tem 24 anos e está assumindo essa bronca. O Kyle MacLachlan, que trabalhou na primeira versão, até uma curiosidade do cinema, ele também tinha 24 anos quando ele fez esse filme. E depois catapultou ele para fazer outras coisas. Mas ele era um cara que vinha nessa pegada também de estar em crescimento na carreira. Eu acho legal o Timothée Chalamet, eu acho que ele tem potencial para ser um grande Paul. Eu vou ser bem franco com vocês, durante a leitura do livro, eu imaginei o livro inteiro com ele. Eu já mentalizei o ator na persona do Paul, sabe? E o que ele conseguiria fazer, os trejeitos, porque como eu já vi ele atuando, eu imaginei ele daquela maneira. Então é super tranquilo e eu acho que ele vai fazer um excelente papel dentro da situação. Para viver a mãe de Paul, que é o segundo personagem mais importante da trama, que é uma Bene Gesserit, que é a Jéssica, foi escalado para a versão de 2021 a atriz Rebecca Ferguson, que ela estreou a série The White Queen, que foi super elogiada, ela está disponível na plataforma de streaming do canal Stars Play, né? E ela também fez o Missão Impossível. Também gostei muito dela no Doutor Sono, eu acho ela uma excelente atriz e também peguei ela ali e fiz o mesmo exercício de já colocar ela nos papéis ali. Eu acho que ela tem um rosto muito marcante, acho que ela vai conseguir fazer um papel muito legal. Na versão de 1984, a personagem foi interpretada pela atriz Francesca Annis, que ela já vinha acumulando indicações para o BAFTA e outros trabalhos. Ela ainda continua trabalhando, tanto que ela trabalhou no último filme do Guy Ritchie, o Revolver, e também está trabalhando numa série agora, a Flesh and Blood. Se por um lado o nosso Timothée Chalamet não tinha concorrido a nenhum prêmio, e é o primeiro blockbuster que ele vai carregar nas costas, por outro a gente tem um ator de peso para interpretar o pai dele, que é o Duque Leto Atreides, que é o grande Oscar Isaac, que já trabalhou em diversos blockbusters por aí, né? Tanto é que ele está aí na nova trilogia do Star Wars, que, né? Mas o papel dele dentro da situação é extremamente carismático, ele é um excelente ator e eu acho que ele consegue carregar. A imponência do Leto, ela fica latente dentro dos parágrafos do livro, e eu acho que o Oscar está bem dentro dessa posição. Para o filme de 84, se vocês quiserem fazer um comparativo também, o ator que interpretou ele foi o ator Yurgen Porchanov. Ele é um ator que fez alguns filmes B nos anos 80, ali no ano 90, e depois ele meio que deu uma sumida, mas de vez em quando ele aparece. O rosto dele é marcante, vocês com certeza já viram alguns filmes que ele fez aí. Inclusive ele apareceu no Código da Vinci e no Paciente Inglês. O próximo da lista que eu separei é o Duncan Idaho. Tem uns nomezinhos meio complicados aí no negócio, mas quem tá lendo tá sabendo do que eu tô falando, né? O Duncan Idaho é interpretado na versão nova por ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigo Jason Momoa, o Aquaman. O cara, o bárbaro, né, do nosso Game of Thrones. Enfim, o Duncan é o maior lutador do universo, é o cara que ensina o nosso Paul a arte da luta, né, que vai ser muito útil dentro da situação do universo que eles estão vivendo ali do livro. É um personagem carismático, ele é muito legal dentro do livro, a proximidade deles dentro da história é muito boa, sabe? Isso fica aparente no trailer também, tá? Que eles têm uma proximidade muito, muito legal. E eu acho que essas coisas talvez que não são tão mostradas no livro, que às vezes passam um pouco desapercebido, talvez no filme eles vão colocar um pouco mais próximos. No elenco de 1984 eles colocaram o ator Richard Jordan, que morreu infelizmente em 1993. Dos que eu separei para falar no vídeo, eu ainda separei o Stellan Skarsgård, que vai interpretar o Barão, mas não saiu imagens dele ainda, porque eu acho que eles devem estar guardando o visual que ele vai aparecer, porque no visual dele ele é descrito com, né, um cara gordo e tal, aquela história toda. Então eu acho que esse visual dele eles estão guardando para mostrar só no filme mesmo, tá? Na versão original, que vocês podem dar uma comparada ali, dar uma procurada, ele foi interpretado pelo ator Kenneth Macmillan. E eu separei mais dois caras que são dois grandes atores, que vão fazer papéis fundamentais dentro da trama também, mas que ao mesmo tempo são caras que eu não sabia que iam participar do filme. Que é o Josh Brolin, que vai fazer o personagem Gurney Halleck,
que é um cara que ele tem um papel muito legal também na trama, e no filme original foi interpretado pelo Patrick Stewart. E tem o Javier Bardem, que ele vai interpretar o Stilgar, que é um dos companheiros do Paul dos Fremen. Então, sim, existem mais atores ali, vai acontecer uma troca de gênero, né, de um dos personagens principais, que no livro é um homem e ele vai passar a ser uma mulher. Mas esse aqui eu não vou dar spoiler, eu vou deixar assim, porque isso aqui eu já estou sabendo qual é que é e tal, que se vocês tiverem interesse vão dar uma pesquisada. Mas, de um modo geral, a Warner lançou um trailer de Duna de 3 minutos. Ele está disponível, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês darem uma conferida. Existe uma cena muito específica que eu vou mostrar para vocês agora, que ela é exatamente a descrição do livro. É absurdo a precisão que eles conseguiram chegar, que é uma fuga num deserto onde aparece o primeiro verme. Go, go, go! E essa cena, quando eu vi o trailer, eu pensei, caramba, cara, tá igual no livro. Eu achei muito perfeita essa transcrição. Então quer dizer o seguinte, a jogada de marketing da Warner, que eu entendo, é que eles estão tentando fazer com que o filme seja tão próximo do livro, a ponto de fazer com que os fãs realmente deem o voto de confiança para a Warner, que eles vão fazer esse filme fechar um grande arco e talvez dar início a uma série de filmes, porque a Warner não consegue engatar nenhuma série de filmes depois de Harry Potter e O Senhor dos Anéis. Então acho que esse vai ser o negócio que vai acontecer. Eu estou muito esperançoso com o Duna, acho que vai ser um grande filme. Realmente a mão do Villeneuve, que é o diretor, Denis Villeneuve, é sensacional. Ele fez um puta trabalho em Blade Runner 2049. Acho que ele é um cara muito bom, ele sabe dirigir ficção científica, tanto é que ele fez A Chegada, que é um filme bom pra caramba também, e ele sabe mexer com isso aí. Então eu estou dando meu voto de confiança para Duna. Então vamos lá. Finalizando, né, indo para os finalmente dentro da situação. Como minha primeira leitura, eu gostei muito, né? Dei 4,5 aí para minha primeira leitura de 2021. Acho que é uma excelente ficção científica. Quem curte o tema vai gostar. Não vou muito no hype, eu acho que o hype é meio exagerado, né? Mas eu acho que vale a pena a conferida com certeza, tá? A Aleph está de parabéns pela edição. E vocês devem estar se perguntando por que eu só fiz 2 marcações. Só 2. Eu só fiz 2 marcações porque... Não porque só 2 coisas me chamaram a atenção, mas porque tem 2 falas aqui que eu acho que fazem todo sentido dentro do universo que a gente está vivendo aqui agora. Tá? A primeira delas, o Paul fala para a mãe dele e ele diz o seguinte: não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo, permitirei que passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, voltarei o olho internamente para ver meu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Que coisa, hein? E a segunda, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo também, que é uma situação mais politizada. Porque aqui tem muita política, né? Porque tem tudo a ver com o negócio palaciano que eu falei no início do vídeo, né? Que ele diz o seguinte: que isso é um provérbio das Bene Gesserit. Ela diz o seguinte: quando a religião e a política viajam no mesmo carro, os condutores acreditam que nada é capaz de ficar em seu caminho. Se o movimento torna-se impetuoso, cada vez mais rápido, deixam de pensar nos obstáculos e esquecem que o precipício só se mostra ao homem em desabalada carreira quando já é tarde demais. Legal, né? Com esse pensamento dessa bruxa, eu finalizo o vídeo agradecendo a audiência de todos vocês. Muito obrigado por me acompanhar. Se vocês discordam completamente de mim, se vocês gostaram do formato do vídeo, e se essa é a sua primeira experiência no canal, por favor, me digam o que vocês acharam aqui nos comentários. E se vocês gostaram, dê o joinha e compartilhem com os amigos para fortalecer o canal. Agradeço demais a audiência de todos, um forte abraço